paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Vamos dar continuidade à nossa leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, na introdução a Pedro, que ele escreve movido pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, se nós cremos e aceitamos, conforme diz Romanos 10:9, a Jesus Cristo como Senhor, e com o coração cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós temos que estar enquadrado aqui neste versículo 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, nós não sabemos o tempo que nos resta na carne. Ontem eu tomei uma notícia de uma mulher que morreu com 58 anos, mulher nova, né? Eu já passei dos 65. Então, olha bem, e diz aqui esse tempo, para que nós não vivamos mais segundo as concupiscências. Não é concupiscência, não. É concupiscências. Não tem um i ali, ó, antes do e. Dos homens, ou seja, o desejo dos homens. Os homens têm desejos, vontades, que não são contrárias a Deus, mas há muitas delas que prejudicam o nosso relacionamento com Deus. Então nós não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Que Romanos 12:2 diz que ela é boa, agradável e perfeita, mas nós precisamos saber a vontade de Deus. A vontade minha é aquilo que eu quero. Então Deus quer de nós e requer de nós muitas coisas, e nós precisamos conhecê-las e procurar fazer a vontade de Deus, porque se nós não fizermos a vontade de Deus, nós não alcançaremos a promessa, diz Hebreus 10:36. Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então é depois de fazermos a vontade de Deus, né? Vontade de Deus. E para ser amigo de Jesus, sempre é bom repetir, João 15:14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, a vontade dele. A vontade dele. 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, bocharrices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, né? Porque já é bastante, já é suficiente o tempo passado que nós andamos segundo a nossa própria vontade e cometemos coisas que desagradavam a Deus. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência, né? E que foram citados aqui, 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, né? Quem anda numa vida desenfreada, numa vida praticando a sua própria vontade, e na maioria das vezes algo que é pecaminoso, e o pecado afasta-nos de Deus, então essas pessoas vão dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, né? E aí dá a impressão, mas julgar vivo
e morto. Mas quem está morto não precisa mais ser julgado. Mas não é o espírito morto. O espírito, ele parece que está vivo, mas ele está morto, porque o pecado mata, o pecado afasta o Espírito de Deus. E vai ter o julgamento dos vivos e dos mortos. E esse julgamento vai ser separado, não vai ser juntinho, né? Então, repetindo o versículo 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado. Quem está preparado? É Jesus. Lá em 2 Timóteo 4:1 diz assim: conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então ele vai julgar os vivos na vinda dele e os mortos no seu reino. Meu Deus, também, olha bem, os vivos e os mortos. 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Né? O evangelho foi pregado para todo mundo. 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Não é? Aqui Pedro fala que o fim está próximo. João fala em Apocalipse 1:3, ele fala, porque o fim está próximo. Né? E às vezes a gente vê passar 10, 20, 30 anos, mas o fim está próximo. Porque isso aí não é nada, isso aí é muito rapidinho. Desculpe. O fim está... E 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Temos que estar sóbrios, atentos, acordados, preocupados em saber o que devemos fazer e procurando fazê-lo, e tendo a ajuda de Jesus, porque Jesus mesmo diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então ele ajudar-nos a fazer o que nós temos que fazer. Não fiquem com medo, não temamos, porque ele ajudar-nos-á. Temos que estar sóbrios e vigiando em oração. A vigilância vem na frente. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que não quer ler Bíblia, o negócio dele é oração e cantar hino. É oração, eu sou de oração, meu negócio é oração. Mas não fala com Deus, tem que ler a Bíblia. Lê a Bíblia, e a Bíblia vai mandar orar, mas tem que ler a Bíblia, que a Bíblia manda outras coisas além de orar. 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Deus insiste no amor mútuo. Deus existe do amor entre nós, meus irmãos. Nós lemos lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Precisamos pôr em prática, pedir a Deus para que tire essas barreiras de nós nos amarmos uns aos outros. Precisamos pedir a Deus para que nós consigamos, né? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Nós temos que ser hospitaleiros, tratar bem as pessoas, né, que nós convidamos para vir à nossa casa, né? O nosso irmão João Galego, de Caetité, na Bahia, ele usa dizer que ele só vai aonde ele foi convidado e só volta se for bem tratado. Ele está certo. Então nós temos que ter a hospitalidade. Eu já fiquei lá hospedado com ele, com muitas outras pessoas, né?
e aqui no Brasil, fora do Brasil, e fui hospedado de maneira maravilhosa. Deus que recompense a esses hospedeiros, que Deus se agrada disso. E sem murmuração, porque tem gente que hospeda bem, mas depois fica murmurando, né? Reclamando, que fez, que aconteceu, né? 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Eu sempre falo isso. Nós não podemos falar da nossa cabeça, da nossa opinião, do nosso ponto de vista, da nossa escolha, do jeito que eu quero. Eu tenho que falar segundo as palavras de Deus. Senão Deus não vai aprovar. Lá em Jeremias 23, versículos 25, mais ou menos assim, ele fala, olha aí profetas aí que falaram, mas eu não autorizei, eles não falaram segundo eu mandei, eu não mandei eles falarem. Nós temos que falar o que ele manda que nós falemos. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. A glória é de Jesus. A glória. Não é? Na bênção apostólica eu faço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória e o poder para todo sempre. Amém. 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é para estranhar se uma ardente prova, às vezes vem uma prova que parece que é para arrebentar. Nós estamos passando, às vezes, isso no Brasil, nesses momentos de pandemia e tantas discussões aí, né, políticas, que nos tem incomodado, e outras provas mais, né? Provas de doença, provas de problema familiar, provas das mais diversas naturezas. E como coisa estranha vos acontecesse. Mas no 13 ele diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Nós vamos passar isso. Pedro falou aqui no capítulo 1, ainda que por um pouco de tempo estejais contristados. Nós vamos ficar entristecidos com isso, né? Mas depois nós vamos, na revelação da glória de Jesus, nós vamos regozijarmos-nos e alegrarmos-nos no Senhor. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Meus irmãos, vituperar é envergonhar, é a ignomínia, o vitupério. É expor a vergonha, debochar, né? Então, se nós, pelo nome dele, falando no nome dele, nós somos vituperados, nós somos expostos à vergonha, à ridicularização, nós somos bem-aventurados, somos mais do que felizes, porque sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, quem quer expor-nos ao vitupério, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado o nome do Senhor. 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Meus irmãos, o homicida
O homicídio, às vezes, as pessoas usam muito falar, matou meu sonho morreu. Ou matar não é só tirar a vida do corpo, não. É tirar a vida, é mexer com a vida espiritual da pessoa. É mexer com a alma, entristecer a alma da pessoa, que é a sede do pensar, do sentir e do querer, né? Do pensar, do querer e do sentir, para falar em ordem alfabética. Então tem gente que mata o outro, ele quer matar, ele quer acabar, quer escantear, quer jogar para lá, isso é muito comum. Mas Deus está vendo isso. E se a pessoa não se redimir, se a pessoa não reconsiderar o que está fazendo, não procurar voltar-se a Deus, pedir perdão, as consequências serão terríveis. Quem fala é Deus, não sou eu, não. Ou ladrão. Ladrão não é só quem rouba uma coisa, um objeto, não. Ladrão é quem rouba o direito da pessoa. Ladrão é aquele que vê um irmão passando uma necessidade e pode ajudar, ele está roubando a oportunidade de ajudar o irmão. Meus irmãos, a igreja deveria de cadastrar, porque aquela pessoa que se disser necessitada e não for, ela vai tratar com Deus. Mas nós precisamos cuidar dos necessitados, de quem precisa de ajuda. Nós precisamos. Mas isso é feito através da igreja. Isso aí, é claro que individualmente nós fazemos alguma coisa, mas há limites para nós. Há limites para nós, mas para a igreja não, porque nós levamos lá dízimos e ofertas que são mais para isso. É para a igreja, é para o povo que está lá dentro. Não é para o templo. Não adianta o templo bonito e o povo moído. Não adianta um templo maravilhoso e o povo sofrendo dentro daquele templo. Primeiro ele precisa do alimento espiritual, da palavra viva e eficaz, de Hebreus 4:12. Mas ele precisa também de cuidar da vida dele, do corpo, né? A moradia, esses dias de frio, né? E no dia de frio também aumenta a fome, porque nós precisamos de mais energias para o corpo manter a sua temperatura, as suas reações, né? Fisiológicas que nós precisamos, né? Há reações aí que tem dispêndio de energia muito grande, então a pessoa precisa alimentar-se direitinho. E às vezes a gente alimenta-se, muitas pessoas pensam, mas será como é que está comendo meu filho? Mas como é que está comendo minha filha, meu netinho? Como é que está comendo meu irmão da igreja lá? Como é que ele está vivendo? Eu estou aqui no conforto, conforme o povo fala, na zona de conforto. Meu Deus, meu Deus. Malfeitor é que faz coisas más, malfeitos. Meus irmãos, vamos evitar isso aí. Ou como o que se intromete em negócios alheios. Tem gente que quer se meter. Eu já ouvi o João Galego dizer que tem igreja, que tem pastor que daqui a pouco vai falar qual é o tipo de comida que vai fazer na casa. Que tipo de roupa que a pessoa vai vestir, de penteado, que tipo, para onde vai, para onde vem, o que faz, o que não. Meus irmãos, onde estão João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E tem gente querendo colocar jugo nas nossas costas. Jesus quer pegar o nosso jugo e ele tomar com ele ali a canga, que nós nos encanguemos com ele, para ele nos ajudar. E tem gente que quer colocar uma canga pesada nas nossas costas. Para com isso. Isso aí não agrada a Deus não, meu amigo, minha amiga, do mundo inteiro. 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe.
Antes glorifique a Deus nesta parte. Porque como cristão nós podemos padecer. 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha, a correção, o julgamento, começa pela casa de Deus. Deus começa corrigindo pela casa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nós vemos lá o que ele passou. Davi viu um filho matar o outro. Já pensou? Ele viu Absalão mandar matar Aminon, que era irmão dele. Porque Aminon tinha envergonhado a sua irmã Tamar. Ele havia abusado dela, abusado da irmã. E ela era irmã de Absalão por pai e mãe, e Absalão mandou matar o seu irmão Aminon por esse ato. E Davi presenciou isso. Quando Davi adulterou com Batseba, nasceu uma criança, e Deus falou, essa criança vai morrer. É fruto de pecado grave. E Davi vestiu-se de saco, foi para o pó, foi para a cinza, chorava, lamentava, gritava, escabelava-se. Mas a criança morreu. Porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E há entre nós muitos desobedientes ao Evangelho, que querem fazer de acordo com o que eles pensam. Às vezes pensa até na boa fé, mas lê a Bíblia que você vai saber o que Deus quer que você faça. É só ler a Bíblia. Né? Tem gente, mas eu não entendo a Bíblia. Como é que você entende um hino? 2 hinos, 10 hinos, 20 hinos, e decora aquilo tudinho, e a Bíblia você não consegue falar 10 versículos? Para com isso. É só querer. É só querer. É só fazer um esforçozinho. 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Tem uma versão que diz, olha bem, hein? E se com esforço o justo se salva, tem que se esforçar. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Só o justificado por Deus. E nós só somos justificados por Deus, nós fizemos o que Ele manda. Senão não vamos ser justificados. Ninguém é justo por si só, não. Ninguém se auto-justifica, não. Que nós temos o nosso justificador, que é o Senhor. E o último versículo. Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Fazer o bem em todas as situações. Não adianta achar que é bom para um, bom para outro, esse está gostando, outro. Nós temos que procurar fazer o bem a todos. A todos. Amém? Deus continue abençoando a todos nós.